Seção 5 do Plano Individual de Atendimento. Artigo 23b. O atendimento ao usuário ou dependente de drogas na rede de atenção à saúde dependerá de: inciso 1. Avaliação prévia por equipe técnica multidisciplinar e multissetorial. Inciso 2. Elaboração de um plano individual de atendimento, PIA. Parágrafo 1º. A avaliação prévia da equipe técnica subsidiará a elaboração e execução do projeto terapêutico individual a ser adotado, levantando, no mínimo: inciso 1. O tipo de droga e o padrão de seu uso. Inciso 2. O risco à saúde física e mental do usuário ou dependente de drogas, ou das pessoas com as quais convive. Parágrafo 3º. O PIA deverá contemplar a participação dos familiares ou responsáveis, os quais têm o dever de contribuir com o processo, sendo esses, no caso de crianças e adolescentes, passíveis de responsabilização civil, administrativa e criminal, nos termos da Lei nº 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo 4º. O PIA será inicialmente elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do primeiro projeto terapêutico que atender o usuário ou dependente de drogas e será atualizado ao longo das diversas fases do atendimento. Parágrafo 5. Constarão do plano individual, no mínimo, inciso 1, os resultados da avaliação multidisciplinar. Inciso 2. Os objetivos declarados pelo atendido. Inciso 3. A previsão de suas atividades de integração social ou capacitação profissional. Inciso 4. Atividades de integração e apoio à família. Inciso 5. Formas de participação da família para efetivo cumprimento do plano individual. Inciso 6. Designação do projeto terapêutico mais adequado para o cumprimento do previsto no plano. Inciso 7. As medidas específicas de atenção à saúde do atendido. Parágrafo 6º. O PIA será elaborado no prazo de até 30 dias da data do ingresso no atendimento. Parágrafo 7º. As informações produzidas na avaliação e as registradas no plano individual de atendimento são consideradas sigilosas. Artigo 24. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão conceder benefícios às instituições privadas que desenvolverem programas de reinserção no mercado de trabalho do usuário e do dependente de drogas, encaminhados por órgão oficial. Artigo 25. As instituições da sociedade civil, sem fins lucrativos, com atuação nas áreas de atenção à saúde e da assistência social, que atendam usuários ou dependentes de drogas, poderão receber recursos do FUNAD, condicionados à sua disponibilidade orçamentária e financeira. Artigo 26. O usuário e o dependente de drogas que, em razão da prática de infração penal, estiverem cumprindo pena privativa de liberdade ou submetidos à medida de segurança, têm garantidos os serviços de atenção à sua saúde, definidos pelo respectivo sistema penitenciário. Seção 6. Do acolhimento em comunidade terapêutica acolhedora. Artigo 26-A. O acolhimento do usuário ou dependente de drogas na comunidade terapêutica acolhedora caracteriza-se por: inciso 1. Oferta de projetos terapêuticos ao usuário ou dependente de drogas que visam a abstinência. Inciso 2. Adesão e permanência voluntária, formalizadas por escrito, entendida como uma etapa transitória para a reinserção social e econômica do usuário ou dependente de drogas. Inciso 3. Ambiente residencial propício à formação de vínculos, com a convivência entre os pares, atividades práticas de valor educativo e a promoção do desenvolvimento pessoal, vocacionada para acolhimento ao usuário ou dependente de drogas, em vulnerabilidade social. Inciso 4. Avaliação médica prévia. Inciso 5. Elaboração de plano individual de atendimento na forma do artigo 23b desta lei.
Inciso 6. Vedação do isolamento físico do usuário ou dependente de drogas. Parágrafo 1º. Não são elegíveis para o acolhimento as pessoas com comprometimentos biológicos e psicológicos de natureza grave que mereçam atenção médica hospitalar contínua ou de emergência, caso em que deverão ser encaminhados à rede de saúde. Capítulo 3 dos crimes e das penas. Artigo 27. As penas previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Ministério Público e o defensor. Artigo 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Inciso 1. Advertência sobre os efeitos das drogas. Inciso 2. Prestação de serviços à comunidade. Inciso 3. Medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Parágrafo 1º. As mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Parágrafo 2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Parágrafo 3º. As penas previstas nos incisos 2 e 3 do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 meses. Parágrafo 4º. Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos 2 e 3 do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 meses. Parágrafo 5º. A prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais e estabelecimentos congêneres, públicos ou privados, sem fins lucrativos, que se ocupem preferencialmente da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas. Parágrafo 6º. Para a garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput nos incisos 1, 2 e 3, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo sucessivamente a: inciso 1. Admoestação verbal. Inciso 2. Multa. Parágrafo 7º. O juiz determinará ao poder público que coloque à disposição do infrator gratuitamente estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado. Artigo 29. Na imposição da medida educativa a que se refere o inciso 2 do parágrafo 6º do artigo 28, o juiz, atendendo à reprovabilidade da conduta, fixará o número de dias multa, em quantidade nunca inferior a 40, nem superior a 100, atribuindo depois a cada um, segundo a capacidade econômica do agente, o valor de 1/30 avos, até 3 vezes o valor do maior salário mínimo. Parágrafo único. Os valores decorrentes da imposição da multa a que se refere o parágrafo 6º do artigo 28 serão creditados à conta do Fundo Nacional Antidrogas. Artigo 30. Prescreve em 2 anos a imposição e a execução das penas, observado no tocante à interrupção do prazo o disposto nos artigos 107 e seguintes do Código Penal. Título 4. Da repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 31. É indispensável a licença prévia da autoridade competente para produzir, extrair, fabricar, transformar, preparar, possuir, manter em depósito, importar, exportar, reexportar, remeter, transportar, expor, oferecer, vender, comprar,
trocar, ceder ou adquirir, para qualquer fim, drogas ou matéria-prima destinada à sua preparação, observadas as demais exigências legais. Artigo 32. As plantações ilícitas serão imediatamente destruídas pelo delegado de polícia na forma do artigo 40-A, que recolherá quantidade suficiente para o exame pericial de tudo, lavrando auto de levantamento das condições encontradas, com a delimitação do local, asseguradas as medidas necessárias para a preservação da prova. Parágrafo 3º. Em caso de ser utilizada a queimada para destruir a plantação, observa-se-á, além das cautelas necessárias à proteção ao meio ambiente, o disposto no Decreto 2.661, no que couber dispensada a autorização prévia do órgão próprio do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA. Parágrafo 4º. As glébas cultivadas com plantações ilícitas serão expropriadas, conforme o disposto no artigo 243 da Constituição Federal, de acordo com a legislação em vigor.